Boa noite, pessoal. Bom receber vocês aí. Muita satisfação para nós, né? A Abracrim Nacional, aqui no seu canal de comunicação no, no YouTube, no Instagram, perdão, né? Estamos aqui fazendo essa live hoje. O Ricardo vai entrar aí agora. Deixa eu ver se ele conseguiu acessar. É uma satisfação ter vocês aqui para esse bate-papo. Olha o Ricardo aí, apareceu. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tô Tá me ótimo. ajeitando aqui a câmera. Não, tranquilo. A gente apanha um pouquinho, mas dá certo, né? Sempre. Tô cumprimentando o pessoal aqui, Ricardo. O pessoal tá entrando agora, começamos, né? Tem mais ou menos 2 minutos. E esse canal de comunicação da Abracrim Nacional, que envolve todas as regionais, envolve os seguidores da Abracrim que não são associados e pessoas de outras áreas, não só da advocacia. Uma satisfação ter esse pessoal aqui conosco para esse bate-papo que a gente vai ter hoje, né, sobre o autoritarismo e o processo penal. Um tema que está bastante em voga, principalmente nas reformas processuais penais recentes que a gente tem. E aí eu faço um convite a todos vocês que estão nos assistindo aí desde o começo, aqueles que vão entrar daqui a pouco. A ideia nossa hoje é mostrar como a teoria, como a academia pode nos ajudar na prática, como a prática está vinculada à teoria e a teoria à prática, muito diferente daquilo que a gente imagina. Aquele elitismo acadêmico, ele não precisa existir. Tem uma prática, a teoria serve à prática de maneira muito boa, e quando você está bem preparado, quando você tem aí um bom preparo técnico, teórico, você consegue ser um advogado melhor, você consegue ser um promotor de justiça melhor, você consegue ser um juiz melhor, um delegado melhor, prestar o melhor serviço, e isso gera um respeito do seu profissional, pelos seus clientes, pelos seus colegas da advocacia, pelos colegas do fórum, e tudo isso é muito bacana, é muito importante. Para quem não sabe, o Ricardo é professor lá da PUC Rio Grande do Sul, está só ao lado ali da professora Ruth, do professor Auri Lopes, né? Ao lado de gente fraca, gente de pouca importância, né, Ricardo? Então a gente vê aí o padrão que o Ricardo tem hoje. E além de doutor, de professor da PUC Rio Grande do Sul, ele é também advogado criminalista. Então ele tem esse toque de contato conosco aí, sabe os dramas que a gente vivencia. E a advocacia do Rio Grande do Sul, imagino que também sofra alguns dramas que a gente sofre por aqui, né, no resto do país. Sem falar que o Rio Grande do Sul está com um problema de violência muito forte no histórico recente, né? Então, o direito criminal tem falado bastante ali. Bom, feita essa introdução, eu quero deixar claro aí, deixar o espaço para o Ricardo e falar para vocês, leiam os livros do Ricardo, os artigos do Ricardo, são artigos que te fazem pensar, fazem refletir. Eu tive o prazer de ter o primeiro contato com o livro do Ricardo para o processo seletivo do doutorado na PUC Rio Grande do Sul, o livro Risco e Sociedade, se eu não estiver enganado, né, Ricardo? Foi lá que eu tive contato a primeira vez com o termo dromologia. Não conhecia, e fui para o dicionário e li aquele livro 2 vezes, né, para a prova. Tenho ele guardado com muito carinho até hoje. Inclusive, eu vou voltar nesse livro daqui a pouco. Eu quero, então, Ricardo, começar o nosso bate-papo, e quando você estiver falando, eu vou ver se tem alguma pessoa mandando alguma pergunta para a gente fazer uma interação melhor. A ideia aí, o tema também tem um livro seu sobre esse assunto, né? O autoritarismo e processo penal. Se eu estiver enganado, você faz uma história, um apanhado processual penal para poder chegar nesse raciocínio do autoritarismo como uma característica forte do processo penal, não apenas brasileiro, mas de uma maneira geral, com raras exceções. E eu quero passar, então, a palavra para ti, para você fazer aí a sua fala com relação ao assunto, e conforme a gente for desenvolvendo, eu vou fazendo as intervenções aqui que a gente achar necessário, tá bom? Tá bem. Então, boa noite a todos e a todas. Agradecer primeiramente o convite da Abracrim, na pessoa do Fernando. Dizer que é um prazer poder compartilhar com ele esse momento. Dizer que também é uma satisfação poder me dirigir a tantos amigos e amigas que vêm ingressando. E, de uma maneira geral, a ideia de discutir esse tema
ela é oportuna. O período que a gente vive é um período, infelizmente, rico e pródigo em exemplos e também nas pressões que a advocacia criminal vem sofrendo, né? Se nós estabelecermos um histórico mais recente, nós vamos perceber também que no âmago desse momento que vivemos, que não é um momento de onde surge o autoritarismo, mas ele consagra uma certa história que já vinha de tempos atrás. Nosso Exato. código é um código de 40, é um código muito forçadamente inspirado no Código de Processo Penal Italiano de 1930, que é o código mussoliniano, né? É interessante, eu começaria fazendo uma relação, Fernando, que não é por acaso que quando o regime fascista ele ascende ao poder, o primeiro código alterado foi o Código de Processo Penal. Então isso indica que há uma relação muito forte entre democracia e o sistema punitivo, não necessariamente apenas o processo penal, mas o direito penal material como um todo. E nessa linha do que eu vinha desenvolvendo, a advocacia criminal passa a sofrer um certo influxo de criminalização que até então não se via. Não é que não havia criminalização de advogados, mas existe uma pressão sistêmica decorrente de certas políticas criminais, especialmente por decorrência da lei de lavagem de dinheiro, que passa a impor sobre os advogados deveres que se chamaram deveres compliance, mas que, sobretudo, tem a característica e o foco principal de transmutar um cenário no qual a advocacia não passa a ser um objetivo e um inimigo a ser batido. Eu diria assim, é muito mais fácil que nós tenhamos uma advocacia criminal constrangida e até certo ponto acovardada quando nós temos mecanismos para fazê-la calar-se, não é? Então, a lei de lavagem de dinheiro, e se nós fizermos um monitoramento sobre os últimos projetos de lei, apenas desse ano, nós vamos ver não menos do que 3 projetos de lei sobre isso. E foi onde eu parei de contar. Pode ser que tenham outros, né, que venham nesse sentido. E isso, naturalmente, faz com que a pergunta transpareça. Por que a advocacia criminal? Porque o advogado em si, e não médicos, né, e não outros profissionais liberais, sejam visados. Então, me parece que há um projeto significativo aqui de constranger a advocacia, sobretudo a criminal, a se manter de acordo com um certo status, que é esse que o processo penal brasileiro vem desempenhando há muito tempo. Enfim, nesse livro que você mencionaste, que é o livro Autoritarismo e o Processo Penal, eu procurei, dentro do possível, né, traçar uma genealogia, traçar uma história de como as categorias que hoje nós trabalhamos, e muitas vezes de maneira crítica, às vezes sem muito pensar, elas têm uma paternidade política. Existe uma paternidade política que empresta a essas categorias processuais, que mais adiante a gente pode envolver, e dá a elas um certo sentido, uma certa ordenação. O primeiro passo para nós é pensarmos que elas não estão gratuitamente dentro de um arsenal, dentro de um diploma com o Código de Processo Penal. Elas fazem todo um sentido. E por isso nós também temos que abandonar uma certa compreensão de que o poder ele é irracional. Não, existe uma racionalidade nos mecanismos de poder. E aprender, contemplar e vislumbrar as saídas faz parte tanto do âmbito acadêmico, porque para poder agir no mundo antes é preciso compreender, e 2, porque também a advocacia criminal ela precisa de instrumentos para que possamos colocar em questionamento essas categorias. Essa primeira abordagem aí, sua, o autoritarismo voltado contra a advocacia, né? Esse primeiro ponto. E aí, você mencionou, Ricardo, projetos de lei que criminalizam a advocacia. Tem um famoso aí, de uma deputada que é aliada ao atual presidente da República, que ela menciona um projeto de lei propondo que criminalizando o honorário do advogado
que não consegue demonstrar o lastro lícito do dinheiro que ele recebe do seu cliente. E aí a grande pergunta, isso a gente fica imaginando, mas a gente está falando, esse projeto de lei está voltado para os advogados das grandes operações, dos advogados milionários, né, daquela turma. Não, meu amigo. Você que está aí defendendo o cara que roubou ali, que fez o furto aqui, que bateu na mulher dele ali no crime que infelizmente ainda é uma realidade sofrida nossa, né? O cidadão que de repente traficou droga. Esse caso também está sujeito à ter incidência de uma arbitrariedade dessa, porque a questão é do honorário, de onde ele vem, não importa quem está pagando. Essa é a proposta. E o traficante, via de regra, ele não tem lastro positivo, né? O lastro dele é todo negativo. A atividade dele, em regra, ela é toda ilícita, né? E o dinheiro vai sendo lavado de alguma maneira. Então, as pessoas, às vezes, acham que a legislação está sendo feita para pegar meia dúzia, que ele não faz parte daquela meia dúzia, quando, na verdade, isso atinge todo mundo, né? O projeto de lei é para todos. Se ele vai ter uma aplicação mais especial, mais ligada a um determinado grupo, isso é uma coisa, mas pode se voltar contra todo mundo. Isso é só uma a característica desse tipo de situação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma vez que a tipificação ela tenha sido estabelecida de uma determinada forma, me parece que já não existem margens de obstáculo a como ela funciona, né? A gente vê isso todos os dias, a gente insiste tanto em que, exemplificativamente, o artigo 212 do Código de Processo Penal tem que ser respeitado, ou seja, o juiz não pode iniciar a fazer perguntas, e mesmo assim você consigna em ata e o tribunal vem dizer que se trata de uma nulidade relativa, né? Então, que é um outro ponto, né, de convergência dentro dos meus estudos, e esse fenômeno do autoritarismo. Mas a lavagem de dinheiro, ela é substancialmente, dentro da minha ótica, um grande divisor de águas, porque ela nasce, né, o primeiro país a regular a lavagem de dinheiro é a Itália, e ela nasce com uma perspectiva muito clara, que era de combate às chamadas Brigadas Vermelhas, que eram movimentos tidos como de insurreição interna, né? Como foi o ETA na Espanha, como foi o IRA na Irlanda, mais ou menos por aí. E essa abordagem da lavagem de dinheiro, ela se transnacionaliza justo a partir dos atentados de 11 de setembro, né? A partir de uma premissa que o terrorismo poderia ser financiado, etc. e tudo mais. Isso vem parar, de fato, na área criminal, especialmente o advogado, porque existe toda uma imagética, existe todo um construto de um imaginário popular que o advogado, por defender pessoas que a princípio são consideradas, como, entre aspas, como bandidos, o advogado estaria quase como um partícipe dessa estrutura, né? Então, a mácula dos honorários, ela coloca dois problemas fundamentais. O primeiro deles é que o advogado não é fiscal da Receita, ele não tem que estabelecer uma chamada, uma ordem de apresentação de lastro. E segundo, nos países que de fato criminalizam a advocacia criminal, existe uma diferença muito clara entre a advocacia criminal consultiva e a advocacia criminal litigiosa. A litigiosa, por excelência, não pode, porque o empréstimo de serviço está sendo dado. Então, eu poderia aqui estabelecer, com dificuldades, uma certa legitimação da lavagem de dinheiro na consultoria, mas jamais na advocacia litigiosa, porque não há lavagem quando você presta um serviço, né? Exato. Pelo contrário, você está expondo, né? Você está publicizando, né? Você imagina, Fernando, como seria paradoxal eu defender processualmente a presunção de inocência do meu cliente e minha relação com ele é de uma suspeita de que o dinheiro dele é oriundo do crime, enfim. Então, a gente percebe que nos forçam, nos obrigam a atuar de uma maneira autocontraditória, né? A gente empregue coisas diversas de nossas ações. Um pouquinho a realidade do dia a dia. A gente tem o nosso, como você mencionou bem, o nosso CPP de 41, ele bebe na fonte do código de Rocco de 30, né? Que é assim, e quem tiver curiosidade, a possibilidade de ler o código italiano de 30 e de 88, vai ver a diferença absurda de inspiração e tal, né? E aí a gente vê que o comportamento, o espírito, a alma,
daquela coisa que foi feita em 41, ela foi introspectada pelo sistema judiciário criminal, que esse autoritarismo ele chega no tratamento do advogado no dia a dia pelo servidor da delegacia de polícia, quando não é o guarda municipal, né? E vai até o julgador. Às vezes o julgador não é só o juiz, ele pode estar em tribunais, né? E essa atitude de você... o Ministério Público é Estado, então ele está acima do bem e do mal, não tem nenhuma suspeita. Você é advogado, está recebendo dinheiro para poder defender esse cara, então eu estou suspeito com você. Como você é advogado, vem para atrapalhar o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público, do juiz. Então, esse autoritarismo penal, que está no legislativo soando muito forte, ele também vive no dia a dia, né? O desprezo à figura do advogado, o menosprezo à atividade do exercício de defesa, que não existe essa perspectiva no processo civil, existe essa perspectiva no processo penal. E isso acaba trazendo muita coisa ruim. E aí, volto à minha frase inicial, quando você, advogado, é uma pessoa que se qualifica, não precisa ser um acadêmico, seguir a linha que a gente segue, Ricardo, mas que você estuda, você se atualiza, você sabe o que está fazendo, quando você coloca isso, esse autoritarismo ele começa a baixar a bola. Porque quem está do lado de lá, acostumado a pisar e não receber uma resposta à altura, mas quando recebe, a pessoa dá uma sentada e diz, opa, esse cidadão aí do outro lado, essa cidadã, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque daí tem conteúdo, daí tem reação, né? Não tem a ação, vai e volta, né? Então isso é bastante colocado. Vou fazer um eixo com a tua fala aí agora há pouco de nulidade, né? Como é que você tem um livro de nulidade, inclusive a Tamelo 09 acabou de mencionar aqui que ele é muito bom, e eu concordo contigo, tá? Meu livro base para as aulas de nulidade que eu tenho aqui em Brasília. Como é que a gente consegue enxergar esse autoritarismo legislativo, judiciário, juiz, acusação, Ministério Público, esse autoritarismo no processo penal voltado à nulidade? Como é que a gente consegue ver isso e, de repente, tentar modificar essa situação, Ricardo? Beleza, eu acho que é uma pergunta, talvez quando a gente vai estudar o campo das nulidades, talvez seja o campo mais sensível do processo penal brasileiro. Porque a gente enxerga as nulidades, ou define elas, a partir como uma garantia das garantias. A gente costuma dizer que o contraditório é uma garantia. Mas quando o contraditório não é cumprido, quando a ampla defesa não é cumprida, quando a presunção de inocência é desrespeitada, nós vamos encontrar que tipo de saída jurídica, né? Claro, não falo aqui da peça cabível, se é um HC, se é um recurso, mas, sobretudo, a fundamentação. A gente vai para a temática das invalidades no processo penal, ou seja, aquilo que dá suporte a um determinado enquadramento dos atos processuais. Só que essa base que nós temos, ela é uma base híbrida, porque, de um lado, ela absorve exatamente a lógica, não os mesmos preceitos, mas a lógica do Código de 30 italiano. E é muito engraçado que o Código de 30 italiano, na exposição de motivos, o ministro da época, o Alfredo Rocco, ele disse que era necessário um código, e a expressão é dele, para desflorestar a selva de nulidades. E na nossa exposição de motivos, assinada pelo ministro Francisco Campos, já que estamos falando de autoritarismo e de alguns que se seduzem pela volta do AI-5, vamos para o mentor do AI-5. Nossa Senhora. Né? Na nossa exposição de motivos, o ministro Francisco Campos diz assim: as nulidades foram reduzidas ao mínimo, né? Foram reduzidas ao mínimo necessário. E há quem diga, Fernando, e isso vem no discurso daquelas famosas 10 medidas contra a corrupção, mais ou menos argumentando que nós tínhamos um sistema que previa muitas nulidades. E isso não é só um descompasso histórico, não é uma confissão de cegueira histórica, como também alinha ou retoma certos discursos que vão radicalizar a aversão à forma processual. Isso, veja, não é preciso avançar muito isso no século XVIII, né? O famoso Yeren dizer que a forma é a irmã gêmea da liberdade. Então,
um processo penal despido de formas, né, os atos processuais passam a ser não mais que conselhos dirigidos aos juízes. Se muitas vezes a legislação não constrange, imaginemos que um conselho possa. É paradoxal. Então, as nulidades, elas são calcadas nessa genealogia italiana, mas no Brasil, a Escola de São Paulo fez um pouco o papel de dar uma base ou dar uma abrasileirada nessa teoria. Então, o livro famoso, que é aquele editado pela professora Ada Pellegrini, pelo professor Antônio Gomes Caranhas, eles trazem uma noção de prejuízo, né? E enquanto no Brasil o artigo 563 ele estabelece que não há nulidade se não houver prejuízo, e aqui mesmo no caso de nulidades, o STF se encarregou de dizer que mesmo as nulidades absolutas precisam. Isso foi o STF indo além do que o legislador inspirado no Código Fascista iria, o que é para se pensar. E no Código Italiano, o artigo 184 do Código de 30 dizia todas as nulidades são sanáveis na forma da lei. Mutatis mutandis, você dizer que não há prejuízo ou que elas são sanáveis, estabelecer uma mesma lógica, uma lógica de convalidação, que recebeu no Brasil o nome de instrumentalidade das formas. Esse é o mote pelo qual, enquanto nós tivermos esse padrão de decisão, de que a forma, quando ela pode atingir o seu objetivo de outra maneira, ela deve ser preservada, o ato tem que ser preservado, tudo isso vai ao encontro de um sistema que é um sistema de amorfismo, um sistema em que o processo penal não tem forma. E aí nossos argumentos processuais, as nossas expectativas, as nossas garantias, elas vão por água abaixo. Por água abaixo. Você falou bem, a Escola de São Paulo levou para o processo penal o sistema de raciocínio de unidade do processo civil, né? E isso vingou entre nós aí durante muito tempo. Há talvez um pouco mais de uma década que essa história vem sendo combatida, né? O Auri bate muito nisso, a malfadada teoria geral do processo, né? E o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, contribui bastante para quebrar essa corrente, esse raciocínio. E eu costumo dizer aos alunos nas aulas, dizer o seguinte: olha, a gente imagina que tem um campeonato de qualquer coisa. Eu uso o campeonato de futebol porque é o mais comum, né? E a gente combina, os competidores combinam as regras no meio antes de começar. Combina, tudo bem, todo mundo começa. De repente, no meio do caminho, em alguma partida, em algum desafio, em algum momento, alguém não cumpre aquela regra. O que você vai... E aí você, mesmo que não tenha tido nenhum problema, você vai achar bom? Você vai gostar? Normalmente a resposta é não. Eu vou achar ruim porque a pessoa desrespeitou. Por mais que não tenha mudado em nada na prática, mas ela desrespeitou o combinado. Aquela história, o combinado não sai caro, né? Ora, bolas, se no básico, no feijão com arroz, o descumprimento de um combinado já é algo que desagradável, por que isso não pode ter uma consequência ruim para quem violou a lei dentro de um processo, seja ele civil, seja ele penal, né, seja ele administrativo? E aí eu costumo dizer o seguinte: quando o Estado, por via do juiz, do tribunal, chancela um ato viciado, né? Porque a nulidade é consequência do vício praticado, né? O ato tem a sua forma e a forma não é feita, ele é praticado de maneira viciada e esse vício pode levar à consequência nulidade relativa absoluta para trabalhar com um conceito mais comum que a gente escuta por aí, né? Sanável, insanável, que o Auri fala bastante. E como é que essa fórmula desrespeitada, como é que eu consigo... o Estado, quando a preserva, a mantém, o que ele passa para o agente que violou? Continue fazendo errado. Porque eu aqui vou te encobrir. Eu aqui vou garantir que a tua besteira aí de baixo não tenha nenhum problema para o nosso sistema acusador, para o nosso sistema de prisão. Isso é um reflexo também de um autoritarismo do processo penal, né? Não só do ponto de vista legislativo, vamos diminuir todas as nulidades, o discurso da lei de introdução lá ao código, como também a prática, né? A gente tem essa perspectiva de que a ideia é
presunção de inocência não vale nada. Está denunciado, é culpado, vamos fazer o máximo possível para levar esse cidadão logo para uma pena, se vai ser recolhido ou não é outra história. E se eu anular o processo agora, olha o tanto de coisa que eu perdi de dinheiro e de tempo, vou ter que fazer de novo. Qual o recado que você passa com isso? Continue guarda da esquina. Eu lembro de uma frase, né, do professor Ricardo Lewandowski dizendo, Pedro Aleixo, na discussão do AI-5, né? E aí perguntam a ele, olha, o Pedro Aleixo, o senhor está com medo, o senhor não acredita nas mãos do nosso presidente? Ele falou, não, eu não duvido das mãos honradas dele, eu tenho medo do guarda da esquina. Né? O que você diz para o guarda da esquina? Continue batendo, continue desrespeitando. Não. Eu recebi um vídeo desses dias no Piauí, o comércio sendo fechado em razão do coronavírus. E o cidadão, pelo menos a parte que o vídeo mostra do todo, né? A gente não consegue saber a realidade plena, mas o que o vídeo mostra é o dono do comércio de uma maneira tranquila, tentando, obviamente, que o comércio não fosse fechado, e simplesmente ele foi algemado e teve convulsão com tamanha violência da polícia militar, se eu estiver enganado, é em Teresina, no Piauí. E esse cidadão depois ele até acabou indo para o hospital por conta do mal-estar que ele teve. Isso é fruto de um autoritarismo. Quando o Supremo diz não tem nulidade absoluta sem prejuízo, o que está dizendo para esse guarda? Pode bater, que não vai ter problema. O delegado de polícia não precisa me comunicar em 24 horas, que não vai ter problema. Isso é um autoritarismo do processo penal brasileiro na sua prática, né? A gente chega até mesmo a uma conclusão, né? A gente viu, por exemplo, um caso, vou dar dois exemplos dessa não adequação das formas à lógica com que opera o sistema punitivo. Imaginemos nós que um delegado em São Paulo, ele homologue uma transação penal, ele ofereça e homologue uma transação penal. O fato é gratuito, né? Mas aí chega um famoso desembargador, que ao mesmo tempo é o que mais vende livros de processo penal no Brasil, entendedores entenderão, ele vai dizer que o ato é válido porque o delegado também tem poder jurisdicional. Essa é a decisão. E aí fica complicado de você sustentar, imaginamos, para os alunos que estão ali assistindo ou dão conta dessa decisão, ou mesmo os advogados que sentem, e o cliente que sente na pele essa decisão, como justificar, né? Então, a forma processual, ela acaba sendo absolutamente desprezada. No segundo fato, entra o Conselho entra o Conselho Nacional de Justiça para regular as audiências de custódia. Então, isso teve também com o pacto de mediocridade do advogado, que concordou. O Ministério Público, na audiência de custódia, oferece a denúncia, diz que não tem nenhuma prova, o advogado diz que também não tem prova nenhuma e o juiz sentencia. Mas então, um ato que é um ato da mais absoluta preservação da liberdade e que é o cumprimento efetivo do que dispõe a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, se transforma no ato pelo qual o sujeito vai ser condenado. Então, entra aqui um pouco a expressão do professor Agostinho Ramalho Marques Neto, né? Quem me salva da bondade dos bons. Essas garantias nós têm servido para gerar esse tipo de decisão. Vou dar um terceiro exemplo, né, das inversões substanciais. O caso também em São Paulo, no qual o juiz de primeiro grau ele fixa uma fiança por um sujeito que furtou, sei lá, eram bens, eram comida, mas era, sei lá, vamos colocar, não chegava a ser isso, R$40, não era isso. Aí o juiz de primeiro grau, ele fixa a fiança em R$1.000. Ou seja, é interessante a lógica de funcionamento mental desse sujeito, em que quem furta 40 pode pagar 1.000. Claro, que a lógica por detrás disso não conceder a liberdade de forma velada. Você arbitra uma fiança impagável e com isso você garante que o sujeito esteja preso. Não, eu dei a liberdade, mas ele que não pagou. A Defensoria Pública faz um habeas corpus, dizendo que o caso não era de arbitramento de fiança porque a condição econômica não permitia. O que faz o Tribunal de Justiça de São Paulo? Diz assim, realmente não era caso de
de liberdade provisória confiança. Era caso de prisão preventiva. Ou seja, Em, em revoga habeas corpus. no habeas corpus, revoga a decisão do juiz de primeiro grau para aplicar contra o réu a restrição da liberdade. Então, é desse ponto que a gente fala. Sabe, a gente nem está mais falando de uma pequena inversãozinha na oitiva das testemunhas. É de atos que são processualmente mirabolantes, né? Mas que acabam, dada muitas vezes a inércia dos tribunais ou dos tribunais superiores, também às vezes dos advogados que não levam o Conselho Nacional de Justiça. Esse não é um ato só digno de recurso. Isso merece o Conselho Nacional de Justiça. Se eles não vão punir o juiz, não é um problema nosso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos compadecer de que isso seja uma atitude normal e que nós possamos advogar e as pessoas possam ter um processo criminal compatível com a Constituição, sem que esse mínimo, mas é um mínimo civilizatório, Fernando. É um mínimo do qual nós, uma vez ultrapassados, nós caímos numa espécie de anything goes, né? Do tudo vale jurídico. Né? É complicado. Esse autoritarismo, esse comportamento no tratamento, esse comportamento nesse tipo de decisão, nós, advogados, somos responsáveis por combatê-lo também. Nós não podemos só reclamar, né? Não podemos só, que o juiz isso, Poxa, a gente precisa não compactuar com a inversão de testemunha, não compactuar com o interrogatório ser feito em momento anterior ao último ato, não simplesmente passar lá para assinar a ata quando eu não estava na audiência, como defensor dativo. Uma série de questões que a gente reclama, mas eu até li essa frase hoje. Qual é a sua responsabilidade no caos que você reclama? Né? Eu li isso em algum lugar hoje. Então, a gente também tem essa coparticipação nesse autoritarismo, ainda que a gente não perceba. E se a gente reclama dele, a gente deve combatê-lo não só reclamando de quem o faz, mas também observando o que a gente faz, né? E tomando essas atitudes aí. Ricardo, eu queria ver contigo, a gente falar um pouquinho de autoritarismo numa coisa que eu tenho certeza que não tem nada de autoritarismo. Pacote anticrime. Yeah. O que a gente pode ver ali no penal e no processo penal desse ranço aí? A gente está em estado meio que atônito, né, entre o embate do século, né? Então, os dois pronunciamentos, eu não sei qual dos dois foi o mais miserável, né? De toda forma, né? Temos o pacote anticrime original, que foi apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro, e que tinha, naquele momento, uma previsão muito mais radical. Dentre elas, eu destaco o que não foi aprovado, mas que poderia ser um elemento fundamental de uma mudança de sistema de justiça criminal brasileiro, que era o plea bargain, que era o acordo em todo e qualquer crime, né? Com desconto de 1/3 para todas os crimes, que acabou não sendo aprovado, pelo menos por hora. Não sabemos como isso vai acontecer. Essa é uma dinâmica que, sem sombra de dúvida, caso aprovada ela mudaria substancialmente a forma como a justiça criminal no Brasil passaria a funcionar. De um outro lado, nós tivemos alguns ganhos. E os ganhos, eles aparecem, embora não estivessem, eles não eram, isso é importante dizer, eles não eram originalmente propostos. É impensável que o ex-ministro Sérgio Moro ia propor de garantias. Não é isso. Né? Se tivesse uma atenuação, pelo menos nos critérios de verificação de cessação dos requisitos da prisão preventiva, como apareceu. Então, realmente, não dá para ser aqui injusto e dizer que não tiveram alguns avanços, pelo menos no campo teórico, no campo da legislação abstrata. Porque também em 2012 nós tivemos uma alteração profunda das cautelares processuais penais e elas não diminuíram, sob hipótese alguma, o índice de presos provisórios no sistema. Pelo contrário, tem crescido cada vez mais, né? Exato, né? Então, o que aconteceu naquela época? Foram a tal liberdade plena, né? Aqueles sujeitos que não eram atingidos por cautelares algumas, esses que acabaram sofrendo as cautelares
de fiança, de monitoramento eletrônico, alguma coisa do gênero. E não o âmbito da grande massa carcerária, né, que beira mais do que os 50%, de presos provisórios, que continuam presos provisórios, com ou Nós sem tivemos, custódia. nós tivemos execução provisória autorizada nesse período durante 3, 4 anos, né? Exato, a gente passou ali um período com o STF legislando, né, a própria Constituição. Se fosse o presidente que se diz a própria Constituição, eu até estaria de acordo, né? Mas o STF foi, né, foi dinamitando uma garantia, né, que é a presunção de inocência, a partir de uma compreensão muito ruim, baseada na Lei 8038, na ausência de efeito suspensivo de recurso especial e extraordinário, e não se trata disso, né, com discussões absurdas, como trânsito em julgado parcial, ou seja, a reinvenção da roda, e mais substancialmente, essa própria execução provisória, ela acabou sendo regulada pelo menos para o júri, né? Então, lá no tribunal do júri, quando a pena for superior a 15 anos, igual ou superior a 15 anos, já a prisão imediata pós-plenário. De certa maneira, é uma decisão que, a meu juízo, ela não atende os requisitos de convencionalidade por um critério muito simples. Nós precisamos ter um duplo grau de jurisdição, e o direito ao recurso é um direito que tem qualquer réu. Não pode ser despido da liberdade por conta de um julgamento do tribunal do júri. Alguém vai me argumentar, bom, mas a soberania dos vereditos. Ora, semana passada a Suprema Corte quebrou a soberania dos vereditos por conta de critérios raciais que foram utilizados no julgamento. Então, é engraçado porque aí o formalismo da soberania dos vereditos ele serve, né, então, e quando, exemplificativamente, a leitura da pronúncia em plenário, se exige a demonstração do prejuízo, né? Então, são dois pesos, duas medidas que acabam sendo tomadas pelos nossos tribunais e nossos juízes. Essa questão do júri, que inclusive o Supremo vai estar pautado a execução provisória no júri, né? Independente dos 15 anos. Eles vão discutir se já pode logo, né? Já. E a grande questão é o seguinte: mas o júri é um colegiado. Nos Estados Unidos também é assim. Ô, cidadão, alto lá. Primeira coisa, nos Estados Unidos o sistema é adversarial. Ponto 1. 2. Nos Estados Unidos ele tem 2 júris. O primeiro para dizer se a coisa vai ser e que prova que é aceita. E um segundo júri que não conheceu nada do que o primeiro tratou é quem vai discutir a história, e precisa ser 12-0. Não é 11-1, não. É 12-0. Eu li esses dias agora, tem 2, 3 dias, um júri que tinha sido por maioria 10-2. E aí isso foi mantido, foi condenado, bateu na Suprema Corte do Estado norte-americano, não lembro qual é, e a Suprema Corte disse, negativo, existe 16% de dúvida, ninguém pode ser condenado com isso, volta e faz de novo. E aqui, com 4-3, eu quero executar provisoriamente uma pena de um crime que tem no mínimo 6 anos de cana, quando não é 12. Né? Quer dizer, no mínimo regime semiaberto a pessoa começa. É um ranço autoritário e um síndrome de vira-lata, né? É absurdo, que a gente quer copiar os Estados Unidos para fazer igual, mas a gente não quer copiar o caminho, a gente quer copiar só o resultado, né? É um negócio impressionante. Ricardo, a Paula Abico aqui colocou uma seguinte questão e eu vou complementar a fala dela. A colocação dela é: a previsão do juiz de garantias na atual lei possibilitará um avanço democrático no processo penal ou, na atual conjuntura, será apenas uma previsão? E aí eu lhe pergunto o seguinte: suspender monocraticamente, numa liminar, ajuizada por uma associação de juízes, a aplicação do juiz de garantias é um ranço autoritário do processo penal? Passa a bola para ti. O primeiro ponto, né, é que quem promove a ação já diz como será o tratamento do juiz de garantias, né? Que juiz de garantias virá quando os juízes não querem ser garantes? Essa seria a pergunta que eu faria, né? No Chile, que é um modelo de base, pelo menos na América do Sul, para o tratamento do juiz de garantias, houve uma reformulação profunda da magistratura.
Então, chegou um determinado momento. Os juízes antigos, esses foram mantidos no cargo, mas como juízes de instrução, juízes de debate, né, da nossa instrução. Os juízes de garantias foram todos novos, porque eles entenderam que não adianta você criar uma categoria nova e botar o antigo ranço para dar conta, né? Então, houve a oportunização. Olha, vocês querem, vocês continuam como juízes de debate, ou vocês fazem o curso, ou vocês são exonerados. Exato. A massa dos juízes novos no Chile, que atuam como juiz de garantia, foram juízes novos formados para incorporação de um modelo mais acusatorial. De um outro lado, a gente teve uma reforma e imediatamente, logo a reforma veio, já veio uma liminar que suspendeu essa própria garantia que foi introduzida. Logo, é incrível como nós temos tantos dispositivos que são absolutamente inconstitucionais. Por exemplo, o 365. Algum juiz, algum dia, suspendeu a aplicabilidade do 365, do 385, perdão, e o juiz pode condenar, mesmo com pedido do promotor. Isso não se questiona. Inclusive, o STF, o último julgado do STF sobre isso, que é um julgado do Dias Toffoli, fala que é absolutamente constitucional, porque o juiz tem poderes instrutórios de livre conhecimento. Sim, mas não tem pretensão que tipo de processo ele é esvaziado de sentido. Então, pretensão acusatória sai, né? Desaparece. Exato. O meu receio em relação ao juiz de garantias, que nós não tenhamos a sua implementação e que isso devenha mais um problema no sentido de organização judiciária do que efetivamente outra substância. E, efetivamente, resta saber se aqueles que vão cumprir esse papel têm condições de desempenhar de uma maneira afastada, de uma maneira neutra. Eu já vi alguns comentários dizendo, o juiz da defesa, isso dentro de instituições do Ministério Público e da magistratura. Não se trata de juiz de defesa, se trata de um critério básico, né? Se a gente tomar em consideração o modelo italiano tem 3 juízes num primeiro grau, né? Tem o juiz da investigação, tem o juiz que recebe a denúncia oralmente, tem o juiz que vai fazer o debate. E isso que está para aqui para cá não passa. Mais do que o juiz de garantias, não há preservação no sentido acusatório quando o material que é produzido na fase de investigação ele é transposto para as fases posteriores. Ou seja, de tudo aquilo que é advocacia criminal, ela vive. Então, nós temos lá um promotor que muitas vezes lê o depoimento da testemunha na fase de inquérito policial, o senhor confirma? Como que ele não vai confirmar? Porque se ele não confirmar, ele está ou assumindo um crime de falsa testemunha, ou ele está atribuindo um crime de denunciação caluniosa nas contas do delegado. Exatamente. Isso não é contraditório. Em hipótese alguma é contraditório. Então, nós temos que modular e alterar nossas maneiras existenciais dentro do processo. Uma delas não podemos ter contato com o que vinha anteriormente. É engraçado que o pessoal fala, isso é coisa tupiniquim, né? Alto lá. Juiz de garantias existe na Europa para mais de 30, 40 anos, no mínimo, né? E eu estou falando de uma Itália que veio do Código Rocco, Código Mussolini, de 30, né? Já adotava isso antes do Código de 88, já tinha esse espírito do juiz de garantias, e outros países vieram na mesma tocada. E aqui nós tivemos, falando recentemente com o Thiago Minagé aqui no canal, foi o Eduardo Galhardo, né, que é o juiz de garantias no Chile, né? Uhum. Inclusive fala um português maravilhoso, né, para quem ele morou aqui um tempo e tal, tudo mais. E ele explicou, eu tive a oportunidade de ir pelo Serra até o Chile, viver a experiência, você também teve, né? Acho que você foi da primeira turma, se eu não estiver enganado. E a gente percebe a diferença, né? Primeira coisa, o juiz está lá longe. Na bancada dele, ainda tem uma certa elevaçãozinha, mas na bancada dele, e o Ministério Público está aqui, a defesa está de lá, entra pela mesma porta do advogado, ninguém passa da sua bancada para falar com o juiz de perto, né? O juiz entra por uma outra porta, é tudo no papel, né? Aquela coisa vem, ela se desenvolve ali da maneira oral. Eu não sei qual é o medo que nós brasileiros temos da oralidade, a mania de precisar escrever, de ter a assinatura, aquela questão toda, né? Isso é um pouquinho problemático.
E aí a gente percebe que o sistema chileno ele tem dado certo, primeiro porque quem quis ficar teve que ser reciclado, né? E quem entrou já entrou com a percepção nova. Então, você vê que existe ali uma paridade de atuação da acusação e da defesa no sistema do juiz de garantias, no sistema chileno como um todo. E aquela ideia, lá você tem um juiz de garantias, mas quando vai para o julgamento são três. O julgamento em primeira instância é por três juízes. Eu lembro que eu assisti lá uma audiência e o juiz resolveu, o Ministério Público pedir a prisão do camarada por 60 dias. Aí o juiz disse, não, se você quiser prisão, eu te dou 30 dias para poder, de prazo para investigar e denunciar. Aí o Ministério Público, tá bom, tudo bem, eu aceito os 30 dias. E aí o juiz disse, o senhor está preso. Na hora ele recorreu e o juiz disse a ele, daqui 2 dias o seu recurso vai ser julgado. Olha só, olha como a ideia de legalidade, ela vence a ideia de autoritarismo. Você vai ficar preso porque tem que ficar... Não, você vai ficar preso, mas você vai ter o direito de discutir a sua prisão dentro de 2 dias. Se vai ser mantido ou não, é uma outra questão. Você não tem esse autoritarismo. E o Chile, na América do Sul, era talvez o país mais inquisitorial que a gente tinha, né? Era, assim, um absurdo o que o sistema deles era inquisitório. E nessa ideia, Ricardo, eu estava lendo esses dias o livro do João Mendes de Almeida Júnior, né, que dá nome ao principal fórum de São Paulo, e ele relata sobre a história do processo penal brasileiro uma passagem da discussão de uma lei que mudaria o Código Criminal de 1832. E aí tem os debates na Câmara dos Deputados daquela época, e dizendo o seguinte, um deputado dizendo, olha, é um absurdo a situação do juiz que investiga, denuncia e julga. E nós fomos para um outro lado. Nós não podemos... estão dizendo que essa lei, do Código 32, está simplesmente de perna frouxa, está deixando as coisas correrem soltas. Não, eu não consigo conceber que a mesma pessoa que vai me investigar e me denunciar é aquela que vai me julgar. Parece que em 1832 o nosso legislador já estava falando de juiz de garantias, né? Eu até fiz uma postagem sobre isso. Eu falei assim, gente, eu não acredito que em 1832 alguém falava disso e hoje, que isso virou lei entre nós, está sendo criticado como algo pernicioso com a criminalidade, toda essa questão, né? Ricardo, a gente tem 10 minutos mais ou menos. Eu queria acender a bomba de uma vez por todas para ela estourar antes da gente terminar. Nós tivemos hoje um discurso aí bombástico pela manhã e uma resposta à tarde, né? Na minha visão, não foi à altura, mas aqui não estamos em discussão isso. Partindo da descrição fática que está lá, de que teria havido ali tentativa de intervenção da presidência da República, pouco importa quem seja, na atuação da Polícia Federal, que é aquela principal polícia do país, e no próprio Ministério da Justiça. A gente consegue fazer algum elo entre esse tipo de intervenção que teria acontecido com a ideia de autoritarismo no processo penal, não só do ponto de vista legislativo, não só do ponto de vista de prática dos atores judiciários, mas também, às vezes, de outras autoridades estatais. A gente teria, de repente, aí... Porque a intervenção alegada pelo, então, ministro da Justiça era para não deixar acontecer o processo penal contra determinadas pessoas. A gente tem um autoritarismo pró e contra a atuação do sistema. A gente consegue fazer um vínculo com isso aí? É difícil falar, Fernando, sobre essa questão, exatamente porque há um certo hibridismo, né? Esse que é um sujeito histórico, porque ministro da Justiça, quando ele assume como ministro da Justiça, ele tem um curso que vocês podem todos consultar, está no... Se largar no Google, você encontra o dele. Mas ele se colocava como um dos grandes, o que seria um dos grandes ministros da história. Essa foi a pretensão e toda a arrogância. Mas essa perspectiva de, ora, contrair garantias, ora fazer recursos, recorrer às próprias garantias, ela, muito mais do que esse evento, ela aparece quando iniciam as questões relacionadas às divulgações pelo Intercept. Lá, quando aparece, lá
o Ministério Público vai falar sobre prova ilícita, né? Que até então era um discurso fadado aos advogados que queriam proteger criminosos. Essa sempre foi a Exatamente. tônica, né? Então, eu poderia contra-argumentar na mesma esteira do que muitas vezes aparece, não, mas isso vem a teoria da descoberta inevitável, ou vem a ideia de fonte independente, que são aqueles critérios fixados na reforma de 2008, no parágrafo 1º e 2º do 157, que acabaram por, assim, descontextualizar um pouco o que vinha sendo trazido pela Constituição de 88. Mal copiado dos Estados Unidos, né? Exato. Esse seria um outro problema que tu já tocaste, que é a importação de teorias ou importações em institutos por conveniência. Há uma expressão que é utilizada por uma professora italiana chamada Elisabetta Grandi, que eu recomendo o livro, chamado Imitação e Direito. Ela disse que ali uma importação é um uso simbólico das ideias, mas não se adotar eles na íntegra. Porque, de uma certa maneira, o que ocorreu na Lava Jato, e que depois redundou e catapultou o então juiz para ministro da Justiça, foi algo que seria severamente punido nos Estados Unidos. Essa condução de processos, como ele fez, né? E é interessante porque na fala dele, se nós observarmos, tomarmos aqui em atenção a própria psicanálise e a teoria do ato falho, ele disse com todas as letras da relação sempre estive muito próximo da polícia. Eu não tenho dúvida, né? Se o investigador está próximo da polícia, né? É óbvio, né? E essa fala é uma fala importante porque ela coloca, então, dois projetos, num primeiro momento, se colocavam como projetos convergentes, no sentido de um arroxo criminal, mas é interessante notar que quando as coisas encrespam para certos lados, ou quando as coisas nos voltam contra nós mesmos, uma das primeiras e mais instintivas atitudes é recorrer ao direito às garantias, o direito de não intervir no meu trabalho, o direito da minha autonomia. São as questões que nós enfrentamos, né? Uma hora e outra. Exato. Sobre o juiz de garantias, o Sérgio, nosso associado aqui de Brasília, inclusive é diretor de Relações Internacionais da Abracrim. A gente tem levado trabalhos para fora, a Abracrim para lá e trazendo os institutos de lá para cá por conta do Sérgio. E ele diz aqui, ó, até no TPI existem as câmaras de instrução, o Pre-Trial Chambers. Então, quer dizer, e a gente não está preparado para isso. Tudo bem, você instituir o juiz de garantias em 30 dias é inviável. Isso é óbvio, a gente já sabe. O Chile foi escalonando isso. Mas não querer que ele exista quando o mundo civilizado, aquele que está à nossa frente, já aplica isso para mais de... Já é um senhor de meia-vida, o juiz de garantias no mundo europeu, e a gente fica aqui, na verdade, parece que é muito mais uma briga de poder. Eu não quero perder poder. E aí o autoritarismo do processo penal na figura judicial, né, ele se mostra muito latente de novo, muito forte, né? Ricardo, a gente está aí há mais ou menos 5 minutos de terminar. Eu vou lhe agradecer a atenção, a disposição, essa aula que a gente teve aqui hoje de autoritarismo imbricado na história do processo penal mundial, não só brasileiro, e deixar o espaço aí para você complementar alguma questão que você queira. Quem quiser, eu convido a todos na semana que vem. A gente continua essa série de lives. A agenda está aí no perfil da Abracrim Nacional. Thiago Minagé vai entrevistar mais pessoas. E a ideia é essa: vamos usar esse tempo de quarentena para refletir, para melhorar, para poder sair dela, primeiro superá-la e sair dela profissionais melhores, cidadãos melhores e, quem sabe, conseguindo plantar uma sementinha de um processo penal democrático, civilizatório, verdadeiramente cidadão, né? E largar esse ranço de autoritarismo processual penal que a gente não aguenta mais. Eu costumo dizer o seguinte, é uma frase que eu li, e na verdade foi dita por Eros Grau em 2009, quando discutia-se no HC ainda 84078, a execução provisória, que deu a virada em 2009. Ele disse o seguinte: quem reprime demais o outro, querendo a execução provisória, na verdade, repreende em si os seus instintos mais animalescos. Essa frase é de alguém, ele menciona e cita o autor, e eu nunca esqueci.
E esse autoritarismo penal vai justamente, para mim, nessa linha, né? Você quer reprimir você os seus instintos mais impuros, que não podem ser publicizados. Obrigado, Ricardo. Deixo aí para você fechar para nós. Obrigado, Fernando. Queria agradecer o diálogo, a conversa com todos e todas. Dizer que eu falei com a Aline me autorizou a passar, para quem quiser, tem um código de desconto na Tiran, o código é Live Tiran, editora Tiran Loblan, e lá, enfim, eu consigo desenvolver um pouco mais da teoria e base sobre autoritarismo. A questão fundamental que a gente tem que pensar hoje é conseguir, em primeiro lugar, compreender em que quadro nós estamos e por que nós devemos sair dele, né? E, num segundo momento, sim, nós temos ações coletivas. Não se faz um processo penal melhor através de atos isolados, em que pese isso possa ajudar na guerrilha, vamos dizer assim, do dia a dia, mas nós precisamos nos organizar melhor, precisamos nos organizar enquanto um coletivo não só de profissionais, mas de cidadãos que desejam um processo penal melhor, o que implica também numa democracia melhor, né? Eu faço votos de que todos nós superemos com êxito essa quarentena, que ela nos possa proporcionar reflexão e a capacidade para que, quando voltarmos a dias melhores, que então também tenhamos condições de provocarmos as mudanças que nos conduzam a esses dias melhores. No mais, eu agradeço pelo espaço, Fernando, e fica aqui meu abraço a todos e a todas. Eu vou colocar só aqui o Marlo Salvador me esclareceu, foi o Evandro Lins e Silva, grande Evandro Lins e Silva, autor daquela frase mencionada pelo Eros Grau. E terminamos com essa citação do grande Evandro Lins e Silva. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.